Bem-vindos, agora numa situação mais completa aqui da nossa mesa, ao Fábrica de Mentes Inquietas, que nós vamos hoje desenvolver um assunto sob vários pontos de vista, né? Então temos aqui a convidada, a doutora Luciana Sadi, que é psicanalista, escritora, fundadora do Grupo Corpo Cultura, é mestre e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, tem uma trajetória bastante interessante, vale a pena até conhecer os detalhes disso nas redes, ela está bastante presente. E também aqui do meu lado, o Dr. Luiz Augusto Durso, advogado criminalista, com especialização em Direito Digital e Cibernético pelo IBMEC. Ele também é do Instituto Damásio de Jesus e professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e é presidente da Comissão Nacional de Direito Digital da Abracrim e é palestrante sobre, claro, direito digital, cibernético e fake news. Com esta dupla muito interessante, nós vamos ter muitos insights, muitas informações, muitas ideias a respeito do assunto que nós vamos focar pouco mais preferencialmente sobre uma série que está na Netflix, não é propaganda só, porque só está nela, que é um seriado chamado Adolescência. Deixa eu mudar a dinâmica, ela já está... Eu olho para lá, mas ela está aqui. Luciana, dá para você delinear a história em uns minutinhos? Da série Adolescência? Da adolescência, porque é para o pessoal se localizar um pouco no seriado. Alguns podem ter assistido, outros não, dos nossos espectadores. Não, sim. A Adolescência conta a história de um garoto que é surpreendido, e a família desse garoto também é surpreendida no início da série com a entrada da SWAT, da polícia, entra na casa do menino para buscá-lo, porque ele está sendo acusado de cometer o crime de ter assassinado uma colega da escola. O menino parece atordoado, como se não fosse com ele, ninguém entende nada. Essas primeiras cenas são bastante violentas e intensas, e o menino é levado para a polícia para depor. Os pais e a irmã ficam muito atrapalhados nessa situação, e você acredita que o garoto é inocente, porque ele não reage, ele nega, ele diz que não aconteceu com ele, que não foi isso. E aí a investigação policial vai refazendo o caminho desse menino. O policial que concentra a investigação, que é o chefe da investigação, começa a ver, então, nas redes sociais, isso é interessante para o nosso debate aqui, a interação dos meninos com um grupo de meninas, só que nós, adultos, não entendemos direito os emojis, a linguagem, a gente acha que um coração é amor, mas o filho desse investigador vai mostrando para o pai como é que isso acontece. Um coração roxo não quer dizer amor, quer dizer ódio, um dedo levantado, com códigos que os adultos realmente não dominam, e esse filho desse investigador vai explicando para o pai como é que esses códigos funcionam. A gente também é apresentado para um ambiente muito hostil na escola, né, um ambiente de bullying muito violento, e é um salve-se quem puder, um grupo de meninos, do qual esse menino que está sendo acusado do crime é um grupo de meninos que são incels, eles odeiam as meninas, porque eles não têm vez com as meninas, então tem toda uma história de misoginia com as meninas, mas as meninas também são muito agressivas e violentas, e essa que é assassinada também através da reconstrução da história desses personagens, também era uma menina bastante violenta, um ambiente de bullying muito grande na escola. Por último, o menino
já está preso, vai ser indiciado, vai ter o julgamento, e uma psicóloga é chamada para fazer uma avaliação, para saber se ele está entendendo qual é o crime que está sendo colocado, se ele está entendendo que ele está sendo julgado, se ele está entendendo que ele cometeu um crime, porque ele é um menino de 13 anos, eu ia falar 12, mas é 13 anos. E aí tem, então, uma entrevista, que é o terceiro capítulo, se eu não me engano, é uma entrevista muito forte do garoto com a psicóloga, já no ambiente da prisão, né? Ele já está na cadeia. E essa entrevista revela aspectos psicológicos que depois a gente pode tocar, né? Desse menino, sobre as identificações que ele tem com o pai e com a mãe. E no último capítulo, no quarto capítulo, a gente vai observar a interação da família. A família está sendo também muito agredida, sendo culpada pelo crime que o filho cometeu, e aí a gente vai entender um pouco melhor como a interação da família, como as relações familiares, de certa forma, produzem aquilo que a gente viu no capítulo 3. E, ao mesmo tempo, a dor de uma família completamente dilacerada, incapaz de absorver todo o golpe, né, de elaborar todo o golpe, que é ter um filho nessa idade, preso, acusado de assassinato. Acho que deu uma boa brifada, espero. Não, deu um ótimo resumo. Sadi. Quer começar, Marlene? É que, assim, esse filme, nós resolvemos trazê-lo porque eu acho que fala muito dessa relação familiar, né? E praticamente todos os adolescentes, inclusive aqui no Brasil, está tendo muito isso, né? Essa questão também da internet, essa questão toda que um passa para o outro, e é muito pesado. Então, a preocupação também está nisso, né? De tentar alertar, como o nosso podcast realmente é para a população, era uma tentativa de alertar os pais, as famílias, a prestarem muita atenção nos seus filhos, né? O fato deles ficarem trancados em casa, trancados dentro do quarto, pode estar acontecendo milhões de coisas, né? Além da personalidade realmente desse menino, além da condenação desse menino nesse lugar, né? A gente pode estar discutindo isso, mas também a drama todo, né, que se viveu nesse filme. Eu acho que é isso que nós temos que estar focando também. Você concorda comigo, Luiz? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Marlene, Afonso, Luciana. Um abraço para o Dr. Eli, que não pôde estar conosco, mas foi o responsável pela minha presença aqui hoje. E eu gostei e não gostei da série Adolescência. Gostei pelo desafio de fazer uma série em um take. Acho que isso é importante reprisar, tirando todo o contexto do que é retratado. Ali tem uma dificuldade técnica de produção. Então é uma série que chamou a atenção em primeiro lugar porque ela é take único. Ela só tem os cortes entre os episódios, mas não tem corte de câmera, o que foi um desafio tremendo para a produção, e isso também chamou a atenção da série. O segundo lugar é que a série sempre nos provoca aquele julgamento prévio. E a todo momento ela conseguiu levar a história para uma defesa em nome daquele adolescente que parece estar sendo injustiçado. E isso é muito legal, mexer com o comportamento do telespectador ali, do indivíduo que está acompanhando esse tipo de produção, porque a gente faz isso todo dia. A gente julga as pessoas pelas notícias da internet, julga as pessoas pelas notícias da TV, e a gente erra. E a série mostra isso, porque quando ao final, dando o spoiler, a gente percebe que provavelmente o menino realmente é o autor, ele tem culpa, não foi um equívoco da polícia, você fica até chateado. Puxa, eu estava tão convencido que esse menino não era o responsável por esse crime, que poderia vir alguma história a mudar. E é muito comum de Hollywood fazer isso, né? Você vai numa linha e aí o final ele é totalmente inesperado. E a Adolescência não teve final inesperado. Muito pelo contrário, ele seguiu a história como a vida é. E a vida é assim. De uma hora para outra, uma família é surpreendida com uma operação, de uma prisão de um menino
que aqui no Brasil seria uma apreensão, porque a gente não tem prisão de menor no Brasil, e a vida desses pais muda, a vida dessa família muda por completo. E aí a gente consegue ver na série o porquê isso está acontecendo, ou provavelmente o porquê o menino fez o que fez, e a reflexão é, ele está certo? Ele foi desproporcional na reação? Ele agiu em legítima defesa? E a série não traz essas respostas, porque essas respostas estão pela sociedade, para a gente descobrir se na verdade é justo ou não. A meu ver, claro, do ponto de vista legal, ele ultrapassa o limite de reação. E esse seria, eu acho que, o primeiro grande debate com relação à série. Como os pais ou os jovens devem reagir num cenário tão complicado de bullying na escola, de cyberbullying na internet e desse tipo de pressão social que um menino que está em formação psicológica, psíquica e de todos os seus comportamentos sofre para se tornar um adulto. Essa acho que é o primeiro debate. Como a gente tem que lidar com isso, como ele tem que lidar com isso, como a gente, como responsáveis, como formadores de opinião, como alguma forma de pressão de advocacy para mudanças legais, podemos lidar hoje com o bullying. Inclusive, no Brasil, a gente criminalizou, hoje é crime no Brasil, bullying e cyberbullying. Deixa eu dar um passo para trás. Doutora Luciana e doutor Luiz Augusto. Talvez a nossa audiência não tenha o conhecimento da diferença do enfoque legal do Reino Unido comparado com o nosso, né? Então, uma criança vou chamar de criança, né, de 13 anos, um adolescente de 13 anos, aqui no Brasil não comete, não pode ser... Não comete crime, tá certo. Comete crime. Comete ato infracional. Ato infracional até 18 anos de idade. Exatamente. Lá no Reino Unido, não. Comete crime. Comete crime. E o mais jovem que já foi condenado no Reino Unido tinha 5 anos de idade. Então, é porque, para explicar um pouco do que acontece dentro do seriado, a avaliação da psicóloga, que é o foco principal do 3º capítulo, como a doutora Luciana enfatizou, é uma avaliação, não é uma avaliação da psique ou da... Porque até ela cita que tem um psicólogo que está cuidando do menino. E a avaliação dela é uma avaliação feita a partir do psicólogo para imputabilidade. Na verdade, acho que ela é contratada pela família, né, no caso. Não. Ela é do Estado? Pelo juiz. Okay. É o juiz que pede que ela faça essa avaliação para saber se ele é capaz de entender os motivos pelos quais ele está sendo julgado. Perfeito. Ou pior ainda, né? Se ele consegue entender por que ele cometeu esse ato, né? Até para ver se ele é inimputável, né? Isso, porque... Aqui no Brasil a gente faz esse tipo de laudo também para ver se aquele autor do crime é louco, inimputável, ou realmente ele tem discernimento, até porque isso muda as consequências. Você ser condenado como uma pessoa sã te leva à cadeia. Você ser condenado como inimputável, maior de idade, mas que não tem discernimento dos atos criminosos, você vai para o que a gente chama de manicômio judicial. Que é a mesma coisa do Reino Unido, só que não tem limite de idade. Então, para baixo de 18 anos, pode ser imputado ou não. E conforme a avaliação psicológica do psicólogo contratado pelo Estado, para definir se o menino tinha noção de crime, noção de morte, noção de condenação por um ato homicida. Então, a função da psicóloga focalizada no 3º episódio é para tentar desvendar isso, se o jovenzinho tinha consciência dos atos, ou se era uma criança que estava fazendo um ato sem entender qual era o ato e sem entender as consequências do ato, né? É uma particularidade do Reino Unido, né? Acho que quase nenhum outro lugar do mundo é assim, né? Nos Estados Unidos tem uma previsão interessante que uma vez eu até coloquei como uma possibilidade legal para o Brasil. Legal no ponto de vista legal, não por ser bacana. Nos Estados Unidos, a depender do laudo psicológico, o menor pode ser julgado como se maior fosse.
Então tem alguns menores nos Estados Unidos que podem, por exemplo, ir para prisão perpétua ou até a cadeira de morte, a depender deste laudo também, e ele será julgado como se tivesse mais de 18 anos. Mas isso é uma exceção. No Brasil, eu não vejo que isso poderia ser ruim, até porque depende de um laudo, um laudo técnico de psicólogos, etc., para que ele seja... Porque no Brasil nós temos uma criminalidade, principalmente pelas organizações criminosas, que elas se aproveitam da mão de obra de menores, pela impunidade, né? O menor, ele não responde como o maior responde. Inclusive, ele pode ser apreendido, em último caso, como medida socioeducativa, ficar 3 anos na Fundação Casa. Então, eles são realmente cooptados para o crime. Fora as condutas isoladas, como aconteceu agora, né, nas últimas semanas, de um menino de 14 anos, um adolescente, que tinha uma web namorada de 15, jogava um joguinho na internet, e esse indivíduo, porque ele foi proibido de ver a namorada, que mora em outro estado, ele é do Rio, ele matou o pai, a mãe e o irmãozinho mais novo, que tem 2 ou 3 anos. Esse menor me parece ter plena consciência do que fez, e aí eu não acho absurdo, em exceções muito específicas, o menor ser julgado como se o maior fosse, pra gente mostrar aqui, mesmo que ele é menor, se ele tem 17 anos e pratica. Porque você concorda que a maioridade penal é algo muito estranho? Por que com 17 anos, 11 meses, ele não pode ser responsabilizado como adulto, e no dia seguinte que ele completa 18 anos ele pode? Essa regra, esse critério de idade é muito subjetivo, né? Então, eu acho que é muito mais uma questão de consciência do que de idade em si. Até porque tem muita gente que defende a diminuição da maioridade penal para 16. E aí o 16 responderia como se maior fosse. Eu não defendo. Eu acho que não é uma boa ideia diminuir a maioridade penal. Mas eu defendo as exceções muito específicas, por exemplo, na reincidência. Então o indivíduo já matou 1, matou 2, matou 3. Quantos anos tem? Tem 16. Mas matou 5 pessoas. Esse indivíduo tem que ser condenado de alguma outra forma. Não está dando certo. Não. E eu coloco esse tema para todos. Aí eu penso, sabe, que a questão não é só se o indivíduo tem que ser condenado, a questão é como a sociedade tem que ser protegida desse tipo de indivíduo, né? A gente precisa criar sistemas onde também a gente possa ser protegido. O que eu observo muitas vezes é que crimes horrendos no país, as penas são muito leves para esses crimes muito violentos, e tem a progressão da pena. Então, sei lá, você mata 2, 3 pessoas, mas em 5 anos, 10 anos, eu não sei exatamente o tempo, a pessoa já está solta novamente, a sociedade não se sente protegida de forma alguma nesses casos, quando esses crimes são assim. Se me permite mais um adendo, aí a gente vai para a série, né? O adolescente, ele tem uma dificuldade muito grande de cometer crimes físicos, até pela compleição física, né? O adolescente normalmente é pequenininho, é menor do que um adulto. Então ele rapidamente pode ser impedido ou preso em flagrante por alguma autoridade ou por alguém do povo, que a gente sabe que qualquer um pode decretar prisão em flagrante como se a autoridade fosse. E aí nós temos essa questão da internet, porque o adolescente, quando está na rua, talvez ele tenha medo. Fala, puxa, aqui eu estou exposto, aqui eu estou transparente. Quando ele está na internet, a gente tem uma ideia, inclusive por causa desse caso que eu contei, né, desse jogo, aí eu dei uma entrevista no domingo, e aí, pelos cortes, pareceu que eu estava, de alguma forma, responsabilizando o jogo. E aí um monte de adolescente veio no meu Instagram, inclusive estão vindo essa semana, para me questionar e até me xingar, me ofender. Esse adolescente comete crime, tá? Pode responder até por crime contra a honra, difamação, injúria. E eles estão cometendo... Eu sou vítima hoje de uma campanha de adolescentes de alguma forma me xingando e cometendo crimes ou atos infracionais. Por que eles estão fazendo isso? Pessoalmente, talvez eles até me questionassem, mas com educação, com zelo. Na internet ele está num perfil falso e ele se sente muito confortável de, mesmo sabendo que eu sou advogado especialista em crimes cibernéticos, me xingar, sabendo que bastaria eu provocar uma investigação, quebrar os IPs e poder localizá-lo e responder pelo que fez. Mas não, ele tem a plena convicção que não vai acontecer. Pessoalmente isso não aconteceria.
o meu exemplo é para colocarmos no exemplo da série a dizer que o bullying, quando vai para a internet se torna um cyberbullying, a chance disso ser reincidente, a chance de ser muito mais gravoso, a chance disso de fato acontecer é gigantesca. Porque o menor ele está confiante de que ele está oculto, está protegido pelo computador. Isso é grave, isso mudou também o cenário das coisas. É que ela saiu um pouquinho. Então, você estava falando nisso. Hoje nós estamos vivendo muito isso. Inclusive agora, né? Parece que até os ataques ao ônibus está sendo programado pela computação, pela internet. Será que é verdadeiro? Nós não sabemos. Mas eu acho que vai um pouco mais além também, né? Eu acho que assim, a que deve? Só a sociedade? A questão familiar? O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse país, então, que está tendo tantos casos de adolescente entrando na internet e fazendo esse tipo de jogo que você está falando, ou fazendo esses encontros, né? Ou como que fala? Mobilizações para crime, né? Para crime. Que é o caso dos ônibus. A quem que a gente tem que, então, colocar um pouquinho da responsabilidade? O que está acontecendo? Será que realmente a nossa sociedade, Lu, ela mudou tanto que nós esquecemos de alguma coisa nesse caminho? Graças à internet, né? Graças à internet, achando que as crianças com 3 anos, 2 anos de idade pegam um celular e fica assistindo filminho, desenho, já brinca no celular e esquece de ter um outro tipo de brincadeira, de relacionamentos, porque o filme mostra muito bem disso, né? A pessoa fica trancada dentro de um quarto e fazendo vários tipos de situações e, de repente, não tem uma interação, né? Nós sentimos falta dessa interação. Não sei porque nós somos mais idosos, né? Mas a gente sente falta do abraço, da troca, da brincadeira na rua. Da conversa. Da conversa, de ter alguém que possa escutar. Porque a série, eu vou ouvir a Luciana, né? Só complementando a pergunta, porque a série mostra, acho que é muito legal com relação ao investigador, que ele não é só o investigador do caso. Ele se envolve pessoalmente porque o filho é colega de turma do autor. E porque é pai, mas assim, por causa da idade em si. Não, e é legal, o case dele é muito legal porque ele é policial. E a presunção ali, ou a premissa ele é agente policial, ele deveria saber o que está acontecendo na internet, por causa dos crimes que ele investiga, e muito mais com o filho dele. E ele não sabe, porque ele também tem uma relação complicada. Ou seja, tanto o autor como o filho do principal investigador estão soltos na internet e as famílias pouco sabem o que está acontecendo. E que é o que está acontecendo no Brasil também. O que está acontecendo? Nós percebemos isso o tempo todo. Por isso que esse aumento de violência. Né? E vem muitas vezes pela nossa sociedade que está a violência também, mas não é só aqui. Nós temos violência no mundo inteiro. Como que é isso? Qual é a sua posição, Lu? Olha, eu acho assim, o ambiente da internet, ele é muito violento, porque ele parece que você está falando sobre opinião, mas, na verdade, esse tipo de opinião pública é um ato violento. Parece que é um pensamento, mas não é um pensamento, é uma ação violenta, e a internet propicia isso. Cada vez que você faz um julgamento na internet, que você persegue alguém, são atos violentos disfarçados de pensamento, porque parece que é tudo não, foi só a liberdade de expressão, não, é só um jeito de falar, mas não, aquilo que a gente não tem coragem de fazer, digamos assim, na vida real, a gente consegue fazer com muita facilidade nesse mundo virtual. Acontece que para algumas pessoas é muito difícil distinguir o que é virtual e o que é real, principalmente para esses jovens. Eu acho que eles têm uma dificuldade enorme. Nós não nascemos nesse ambiente, né? Então, acho que para nós ainda a gente consegue distinguir. Mas para muitos jovens e crianças é muito difícil distinguir o que é real e o que é virtual. E esse comportamento que eles têm no mundo virtual, que eles passam diretamente esse comportamento para a vida real. E o que você vai ter é um aumento mesmo também desse tipo de crime, né? Que é proibido de jogar, você mata, talvez até a ideia de morte seja uma ideia que para muita gente ela é difícil de conceber,
para os adolescentes, eles começam a conceber a ideia do que é morte, mas como está tudo tão confuso, você mata na internet, a pessoa levanta e continua, né, num jogo, e tudo, pode ser que o sujeito acha que ele deu um tiro, se livrou, daqui a 5 minutos vai se levantar de novo e vai continuar a vida. E acho que é isso que a psicóloga, na nossa série, que nós estamos aqui comentando, ela quer saber se ele é psicótico, se ele está apto, ou se ele não está apto a compreender o que ele fez. Eu acredito que tem muitos jovens que não estejam aptos a compreender o que eles fizeram, infelizmente. E acho que a internet, ela contribui bastante para essa dificuldade de compreensão. E as famílias estão cada vez mais distantes dos filhos, principalmente dos adolescentes. E aí você entra numa terra de ninguém, que valem outras regras, que é de outra forma, e os pais não conseguem chegar perto, não conseguem compreender. A própria escola, a gente percebe, principalmente na série, ela é omissa em relação ao bullying, que está dentro do ambiente escolar. Ela não faz nada, ela não entende. Parece que os jovens e os adultos estão completamente apartados, vivendo em mundos muito diferentes. E isso é bastante assustador, pensando nessas consequências criminais, mas também em outro tipo de consequência, que é o esvaziamento, uma perda de substância das pessoas, que vão ficando esvaziadas, que vão ficando cada vez mais agressivas nos seus atos, com uma intensidade desnecessária, inclusive, que não aprendem a pensar, a argumentar, a distinguir entre fato e ideia, né? Então, a gente tem uma situação que eu acho muito grave atualmente. Tem um dado importante, se me permite, Marlene. Nesse ano de 2025, para combater também, né? Não só isso, mas ajudou muito. A Lu falou sobre o combate ao bullying nas escolas. O combate no bullying dos responsáveis nas escolas para o combate do bullying físico é um pouco mais fácil de se fazer, porque ele está acontecendo ali. Qualquer um está vendo. Se tiver uma câmera na sala e no pátio, você está vendo que alguma coisa estranha está acontecendo ali. Quando eles estão no ambiente escolar, mas estão com os celulares mandando, por exemplo, num grupo. Imagina que o professor está dando aula e do nada todo mundo começa dando aquela risadinha de cara. O que acontece, né? Acontecia, porque é aí que eu vou chegar na lei. Você tem o descontrole, porque a escola não está nos grupos do WhatsApp, a escola não sabe as fotos que estão ali sendo divulgadas durante o período escolar, que seria o bullying relacionado à responsabilidade das escolas. Teve uma lei nacional, espelhada numa lei municipal do Rio, que é a proibição do uso do celular durante o período escolar. Muita gente criticou, falando que isso é diminuir liberdade, mas eu entendo que foi muito promissora, por 2 razões. 3, na verdade. O vício, você diminui o vício, então a criança ali, ela, por algumas horas do dia, não vai mexer no celular. Aprende a lidar com isso, emocionalmente. E aprende a lidar com outro. Ali, cara isso. a cara, frente a frente. Exato. 2, você diminui o problema das escolas em controlar o ambiente virtual durante o período eleitoral. E 3, você tem a questão da dependência, né? Então você diminui também esse negócio de vício, de dependência. Então eu achei uma boa lei que ajuda muito essa situação hoje, né? É que as famílias pensam que a criança está trancada dentro do quarto, está lá quietinha, ela está protegida. Hoje não estão protegidas. Acho que tem uma grande diferença. Então, a ideia mesmo é que os pais começam realmente a prestar muita atenção nessa criança, porque como no filme, ele ficava o tempo todo no quarto. Uhum. Parecia uma criança que não tinha uma vida social, né? Não tinha uma vida social fora. Mas é um pouco do exemplo da criança hoje, né? Então, é isso que eu estou falando. A criança hoje está assim, não tem ambiente, não tem nada. Eu tenho um sobrinho de 10 anos. A gente às vezes vai viajar pro sítio, ele entra num quarto, liga o videogame, entra num jogo virtual, que ele joga com fone e microfone, então ele está conversando com os amigos, então ali, do ponto de vista psicológico, ele está enturmado, porque ele tem a turma virtual, que são os amigos às vezes até da escola e outros que ele conheceu no jogo, e ele está jogando em grupo. Só que ele fica das 10 da manhã às 8 da noite, se você deixar ele fica direto, sem sair do quarto, assim, só jogando. Então, esses ambientes, eles acabam abraçando a criança como se fossem
seguros, porque eu concordo plenamente com você, né? Se você chegar para uma geração e falar, seu filho está seguro? Claro que está. Está em casa. Ele não sai de casa. E aí a gente vai um pouco além, né? Porque a gente estava falando com base no documentário, nós estamos falando do problema do bullying, cyberbullying, de crimes ou atos infracionais cometidos entre os jovens. Mas nós temos casos em que o jovem só é vítima. Sim. Por exemplo, os crimes relacionados à pedofilia. Sim. Isso existe. Eu sei que existe. Tá lá. E para combater é muito difícil, porque a gente precisa educar, afastar. Tem o Estado, então a gente tem o Supremo julgando a irresponsabilidade de plataforma. Por quê? Porque essas plataformas permitem às vezes essas interações ou até vazamento de foto de nudez de menor e não apagam esse conteúdo. Quem é responsável? É só o pai? É só a mãe? É só o Estado? É só a polícia? Não, as plataformas também. Então eu gosto de trabalhar nessa área porque eu vejo a evolução das coisas, infelizmente, por causa de problemas graves, mas evolui. Esse caso que eu contei, né, do jogo, da matéria de domingo, anteontem, a plataforma que vende esse jogo, que foi usada aí pelo menino que matou os pais, eu fui ver, tinha classificação etária desse jogo para 14 anos. Então o jogo poderia ser jogado para cima de 14 anos, determinação de classificação etária do Ministério da Justiça. É o órgão responsável por classificar etariamente filme, série, jogo, etc. Teve a repercussão do caso, está tendo ainda, né? A imprensa está cobrindo. Agora, anteontem, eles mudaram para 18 anos esse jogo. Isso é bom, eu fiquei feliz, é uma vitória. Porque eu sei que a partir de agora, pelo menos mais uma dificuldade para o menor ter acesso a esse conteúdo. Só para ter ideia, doutor, esse jogo, que era para 14 anos, tem canibalismo, rituais satânicos, o menino do jogo, o jogador, né, o player lá, mata os pais. Por isso que eles fizeram o vínculo também, além da situação da narrativa, com esse caso real do Rio de Janeiro. Se a criança, ela começa a pegar esses jogos desde muito pequena, isso ajuda nessa formação da personalidade. Eu queria perguntar para a Lu, mas ela agora parece que... Influencia? Influencia, eu acredito que... Procurando uma tomada. Ah, sumiu aí, achou? Tá no hotel? Acho que sim. Tá bom. Lu, a influência da criança, desde pequena, usando esses jogos, como ele estava falando, né? Jogos que têm até sinais de várias situações de agressividade ao outro, ela não influencia na formação, na contribuição da formação da personalidade? Porque a formação começa desde criança, que é com a mãe, com a postura dos pais, da mãe, né? Mas ela tem uma influência? Olha, eu acho que sim, acho que também é cada vez mais difícil, em função das próprias características do mundo virtual, como eu disse, fazer essa distinção entre o que é real e o que não é real. Mas os jogos são sempre, a maioria deles também muito violentos, né? E com muitas mortes, meio sempre um pouco sombrio demais, né? É impressionante como eles são sombrios. Então, eu acho que, sim, acaba influenciando, sem dúvida nenhuma. Porque é o mundo em que eles vivem, né? Você é influenciado pelo meio em que você está. E esse é um meio que eu acho que não é muito construtivo. É um meio... Sempre tem a morte, o obstáculo... Mas não é como nos filmes, né, que a gente assistia, que tem uma trajetória do herói, que tem que superar uma coisa, ele vai se transformar no final. O que a gente observa é só uma espécie de máquina de matar e de se fortalecer, e muito desumanizado o ambiente desses jogos, ele é bastante desumanizado. O que me chama a atenção também nesses jogos, né, porque também tem um adolescente, né, o que me chama a atenção é a necessidade do poder que eles passam. Por isso que você falou, né, numa criança, no filme do adolescente, né, parece que também para ele existe o poder, eu consegui fazer, porque ele era tão humilhado, a sensação que deu para mim, que ele era tão assim, se retirava praticamente da sociedade, não participava muito, só através, e também sofria aquele bullying, que quando ele comete o ato em si, parece que ele tem um poder também muito forte nisso, né? E dá essa sensação que os jogos mesmo que existe, ele traz esse poder, né, de conquistar ou de ganhar um jogo ou de ser o principal.
É isso ou eu estou tendo uma análise diferenciada? Você concorda comigo? Não, eu concordo plenamente com você, Marlene. Infelizmente é isso, né? É um mundo, eu vou chamar assim, de muito preconceituoso, porque é um mundo em que tem, pelo menos até onde eu conheço esses jogos, uma parte deles, né? É um mundo assim preconceituoso, porque ele pega uma faixa apenas da realidade e se repete, e se repete, e se repete. Essa faixa da realidade é repetida em inúmeros jogos, né? E há outros jogos que são mais construtivos também, sem dúvida nenhuma. Mas isso eles não querem. Eles querem esse. Esse daí incentiva e faz com que a pessoa se torne um certo poder, mesmo jogando. Mas eu gostei da análise da Marlene, queria perguntar para a Luciana, se me permitem. Claro. Vocês conseguiram ter essa interpretação que o menino... porque eu tive dificuldade em ver arrependimento nele, na conduta dele. Eu não consegui ver. Vocês conseguiram ter a interpretação que ele estava até satisfeito lá no fundo, porque isso o colocou em cenário de destaque, eu posso, eu faço, porque tanto é que ele intimida em algumas situações no 3º capítulo a psicóloga. Então, ou a psiquiatra, não, psicóloga. Era psicóloga? Uhum. Deu pra... Vocês conseguiram ter essa leitura de que ele, no fim, ali, ele tá vendo? Ele faz um jogo, na minha opinião, ele fez um jogo também, um jogo de atuação. Então, bonitinho, sabe? Fica só em casa, educadinho. Uhum. E depois, quando ele é pego realmente, que não teve saída, ele muda. Não, isso eu vi. Ele acaba mudando. A questão é se ele está orgulhoso do que fez. Eu acho que sim. Sim? Eu acho que tem uma certa satisfação, não sei se é orgulho, porque mas o coloca num cenário de coloca num poder. Cenário de poder. É isso que eu estou falando. Parece que os jogos, ele faz com que a pessoa se coloque nesse cenário de um poder isso é fato. Maior. O jogo, sim. Mas agora... ele fez também. Ele cumpriu um ritual, talvez, de um jogo. Uhum. Que é o que está acontecendo na maior parte do tempo. Por isso que a gente fica... Mas como uma criança desse tamanho, quer dizer, um jovem assim, parece tão meigo, tão doce, vai cometer um suicídio. Porque até então ele não... Um assassinato. Até então ele não tinha noção de algumas coisas assim. Foi praticamente a internet que foi incentivando. É o que eu penso. O que você conseguiu ter esse retrato, Luciana? Não, eu queria falar 2 coisas. Uma é essa saída. Eu acho que na violência com que eles se tratam na internet, essa saída do ambiente digital para o ambiente real, que é pegar uma arma e ir até uma pessoa e matar essa pessoa. Acho isso muito interessante, porque ele tem essa saída, né? E ele precisa, e isso realmente empodera ele, inclusive com os colegas amigos dele, né, Marlene? A gente Sim. vê que tem esse empoderamento. Mas eu vejo também, nesse 3º capítulo, eu vejo as identificações que ele tem com o pai e com a mãe, que depois se revelam no último capítulo. Então, o que a gente vê é um pai que fica muito perturbado quando acontece alguma coisa e quebra tudo. E uma mãe que faz de conta que não está acontecendo nada. Esse é e você observa essas 2 identificações no capítulo 3, na interação com a psicóloga. Então, ela vai tirando ele daquele lugar mais confortável que ele está, e você vê toda a violência que ele joga em cima dela, que deixa ela completamente assustada, que é muito intenso, muito violento, e ao mesmo tempo, você vê a cisão na personalidade dele, que é ele se comportando como se ele não tivesse feito nada, um minuto depois de ter feito. Não tem culpa nenhuma. Né? Então, ele se desmancha. E a mãe tinha esse comportamento. No 4º capítulo, a gente percebe, o marido está louco e ela continua lavando louça, fazendo de conta que não está acontecendo nada, quando a família está totalmente destroçada, né? E o marido dela está... furioso, enraivecido, difícil de se controlar. E colocando uma coisa assim, por que comigo? Como se vítima também o marido, né? Por que comigo? Por que só comigo, né? Quer dizer, não esquecer do que aconteceu com a família inteira, né? Tem um aspecto também importante desse pai, sim. Mas é aquilo que eu estava falando, a construção, a formação da personalidade de uma criança, ela começa lá na infância, junto com a mãe, o primeiro passo com a mãe, com o pai.
o pai como uma autoridade, e aí ela vai crescendo, ainda ela vai se formando, termina de se formar numa certa idade, na qual ele comete praticamente esse assassinato, né? É mais ou menos isso, né? Porque mudou totalmente a vida dele. Ele não tem o apoio dos pais, ele não tem a conversa, não tem tudo, e o comportamento do pai realmente é bastante duvidoso. No final a gente percebe essa dúvida mesmo. Então, Luciana, claro que é um exercício de fantasia, né? Quanto que essa relação, ou esse perfil dos pais que você elencou aqui, para mostrar didaticamente como é que era a dinâmica dessa família, quanto que isto está na nossa realidade? É frequente? É a regra? É uma ótima pergunta. Eu acho que é frequente e pode ser uma regra também. Uma ótima pergunta. Acho que na nossa sociedade a gente prefere não ver, que é o que a mãe faz. Porque se você tiver que lidar com essa intensidade de conflito e com essa destrutividade, você vai ter muito trabalho. Então, acho que nós vivemos numa sociedade que prefere não ver. Os filhos estão quietinhos, estão lá com o computador, estão lá fazendo as coisas deles, e os pais preferem não ver. Mas, ao mesmo tempo, está todo mundo tão cansado, todo mundo precisa trabalhar tanto, é tudo tão árduo, que é compreensível, muitas vezes, que os pais só querem descansar, botar a cabeça no travesseiro, entrar, eles também, né, pais, no Instagram, no não sei o quê, e se distrair. Então, acho que também tem, falando da sociedade, não estou falando, obviamente, da série, né, é uma sociedade que as pessoas têm muito pouco tempo, muito pouco espaço para viver e para conviver, né? E eu acho que a pandemia, nesse sentido, trouxe também desvelou para nós toda essa dificuldade de estar junto e de se organizar para estar junto. Está todo mundo muito cansado, sem nenhuma condição de dar mais ainda do que se dá para a própria família. E a criança, ela que sofreu muito, né? A criança adolescente sofreu muito com essa separação, não quer dizer, se já estava difícil ter uma brincadeira em casa, uma brincadeira na rua, ou no próprio prédio, alguma coisa, ela foi impedida, ou na escola também, ela foi impedida de ter um contato, né, físico. E aí a internet contribuiu, porque ela tinha que assistir aula pela internet, por mais que você tentasse, por exemplo, no meu caso, eu fiquei muito junto do meu sobrinho, tentando ver se ele conseguisse realmente estudar, enquanto os pais todos trabalhavam, porque é da área de saúde, inclusive eu, mas a minha hora de folga eu tentaria fazer isso. Mas foi muito difícil, né? A pessoa realmente viveu um mundo que era mais fácil. Permita, vamos ligar aí, vamos pôr um jogo, fica se distraindo. E foi assim que foi criando, né? Até eles se tornarem, faz 5 anos, né? Quer dizer, eles tinham o quê? 8 anos? Estou falando do meu sobrinho, para chegar agora nessa idade, 4, 5 anos que isso aconteceu, está muito focado mesmo na internet. Tirar as crianças dessa internet é muito difícil. E aí começa toda essa situação. Nós não vamos tirar ninguém da internet, porque isso é uma realidade já acontecida, né? Agora, vou pegar você como Cristo, Luciana. Você foi exposta vamos dizer assim, a valorização da violência, né? Na televisão, na época não tinha internet, né? Quando você era jovenzinha, nos filmes, nos seriados, no desenho animado, né? Então, a apologia à violência o tempo todo. Como é que, no nosso caso, a gente conseguiu escapar desta armadilha que eles não conseguem escapar? Assim, vamos dizer que alguns não conseguem escapar, né? Eu acho que a gente tem uma mudança da subjetividade cultural. A nossa subjetivação foi diferente da subjetivação dessas pessoas mais jovens hoje.
Então, a gente, apesar de ter filmes violentos, a violência com que nós fomos expostos, ela é muito menor e muito menos abrangente do que os jovens de hoje. Meus filhos hoje, que têm por volta de 40 anos, já pegaram um ambiente muito mais violento do que o meu. Então, acho que isso também, a intensidade e a amplitude. Haviam jogos que não eram violentos, né? Haviam filmes que não eram violentos. Depois você vai tendo, até em Hollywood, cada vez mais heróis mais destrutivos, mais fortes, histórias menos inteligentes, com uma arquitetura muito fraca, né? Onde vale é a destruição, o que vale é a destruição. Mas o que eu quero trazer para vocês como uma reflexão é que a gente vive numa sociedade, e eu estou aqui trazendo um conceito de um psicanalista brasileiro, e ele vai dizer que a gente vive uma sociedade que funciona como se ela estivesse num regime de atentado constante. Ele vai chamar isso de ato puro, quando são essas passagens para o ato muito violentas que a gente observa nesse seriado, mas ele vai dizer que na nossa sociedade, na nossa atualidade, só a violência é visível. É ela que dá uma marca de existência para cada um de nós. Os adolescentes, antigamente, nós adolescentes, a gente até quebrava, transgredia algumas regras, faz parte da adolescência, né, a transgressão. Mas ele vai dizer que não, agora o que a gente observa é o adolescente, ele precisa causar para existir. Além disso, existia repressão, né? Quando você quebrava, você ficava de castigo, você tinha uma família que também te punia. Sim, introjetava a lei, que a gente não tem mais, não tem mais, é verdade, Marlene, você tem toda a razão. Mas a gente vai viver sob esse regime do atentado. Cada ato individual tem que parecer um atentado, no sentido de dar uma existência para aquele que comete o ato. Sim, dá um poder, um apoderamento. Agora eu vou... É mais do que um empoderamento. Eu acho que é a única voz que o sujeito consegue ter num mundo em que ele não tem voz para nada. Perfeito. Agora eu vou voltar um detalhe que me chamou a atenção no seriado, um detalhe que sem grande importância, mas que faz um pouco de eco com a sua fala agora. O menino, o jovenzinho, ele foi anulado, cancelado, né? Diversas vezes na internet. Quanto que ele achou que era diferente fazer isso, ser vítima disso e fazer um cancelamento físico com um dos personagens que estavam na internet dele, que ele não tinha relação tão próxima. Quanto que tinha proximidade o ato dentro da internet com o ato físico que ele fez? Será que não estava uma proximidade muito grande? Olha, a proximidade sim era grande, mas a psicóloga, quando faz aquele laudo, né, ela vai ter contato com ele para elaborar, ela vai perceber que ele sabia a diferença entre uma coisa e a outra. Se ele não soubesse, talvez ele não pudesse ser julgado, não é? Sim, eu concordo, mas fora a questão legal, fora a questão específica do juizado do Reino Unido, assim, como psicóloga clínica que vocês são, quanto que não foi uma mistura de ficção e realidade? Ou foi, assim, dois atos muito separados um do outro? Para ele poderia ser proporcional, né? O que ele sofre, o que ele fez. Então, a gente vive numa espécie de coliseu romano, né? Você faz assim, sobrevive, faz assim, morre, não é? Nesse sentido, sim, a gente, como eu disse, é um ambiente que parece um ambiente de pensamentos, mas é um ambiente de ato, de atuação, né? O cancelamento que ele sofre, ou que qualquer um de nós sofre na internet,
ele pode ser transformado em ato puro, transformado em ato a qualquer momento. Eu acho que é uma indução à violência, na verdade, que a gente observa. Também acho. É uma raiva contida que ela tem que sair de alguma forma. E muitas vezes até foi um meio que ele teve de provar alguma coisa para ele mesmo. Dá uma sensação nesse filme, nessa série. E a raiva aumentou quando a gente vê no seriado. Quando ele é descoberto. O vídeo no estacionamento, que ele vai conversar com ela e ela o empurra, né? No evidente ato de desprezo, né? E aí ele vai atrás dela e aumentou a emoção, a raiva. E produziu aí aumentou a agressividade. Dá uma sensação também nesse filme que tem realmente várias outras questões patológicas, né? Em termos da psicologia, é uma coisa bem mais cruel mesmo, não dá? Dá essa violência toda. Então, eu acho que a gente fica querendo assim acreditar que ele não sabe o que ele está fazendo. Porque é tão horrível pensar que ele sabe o que ele está fazendo, né? Porque para nós é um garoto de 13 anos, não é um assassino cruel, vingativo de sei lá quantos anos. Então, acho que a gente fica muito dividido na série, querendo acreditar que ele é inocente, e a violência da cena no estacionamento, e também a violência como ele trata aquela psicóloga no terceiro capítulo, tira de nós essa esperança de que seja só uma confusão, e que criança seja também, só uma doença mental. E que criança também acaba desenvolvendo várias questões, né? Vários comportamentos que a gente não gostaria, né? Mas, Marlene, as crianças são muito violentas, só que elas não têm a condição de cometer as violências que passam na cabeça delas. Mas o adolescente tem. Sim. Ele já tem a condição física de organizar e fazer alguma coisa. A criança ela pode ter o sentimento de ódio, pode ter a fantasia de destruição que ela tiver, e elas têm, mas elas não conseguem passar isso de uma forma organizada para uma ação. Já o adolescente, ele já tem essa condição. Tem um ponto que eu acho que é um equívoco da série como linha de produção de conteúdo, que eles retratam muito essa experiência dele, e o telespectador ali, o indivíduo, tá até torcendo para ele ser absolvido, né, até determinados momentos. Faltou um pouco mostrar a consequência do ato para a família da menina. O quanto isso é gravoso numa família estruturada que, mesmo ela realizando o bullying, é totalmente desproporcional e absurdo ela morrer. Então, eu não gosto quando a série vai para um caminho que você tá torcendo pro bandido, que era a Casa de Papel, que você começava a torcer para eles conseguirem assaltar o banco. Eu não curto muito esse tipo de linha, porque no fim você acaba servindo também de exemplo. Amanhã um outro jovem vai fazer igual. Não, mas na série ele é um coitado. Não. Ele é um injustiçado. É mais ou menos o que aconteceu até no caso nosso. A gente trabalhou no júri como assistente de acusação do caso da Elise Matsunaga, né, que matou o marido e o esquartejou, despejou os corpos ali na estrada em Coitício, e virou série na Netflix também. Tá lá na Netflix. E a série quase retrata como ela sendo vítima da situação, sendo que ela matou, esquartejou o ex-marido. Então, eu não gosto dessa linha. Eu acho que a produção tem que ter um pouco mais de cautela para mostrar os dois lados. Tem que ser um pouco mais cauteloso, porque senão você sempre tá torcendo pro vilão. Mas nesse filme, nessa série, ele conseguiu fazer isso, né? A gente vai num caminho de querer realmente defender, mas aí depois mostra a realidade. Mas deixa só pro finalzinho. Os 45 do segundo tempo, você fala, puxa, então ele merece ser condenado, mas você torce a série inteira pra ele ser absolvido. Eu concordo com você. Porque a gente torce pelos nossos filhos. Mas e se seu filho fosse a menina, né? Foi isso que faltou. Colocar pro telespectador falando, essa família tá sofrendo isso aqui, porque certeza. O menino matou. Mas e a família da vítima? Faltou pôr um pouquinho do lado da vítima. Já naquele outro filme, né? Eu concordo com você, sabe? Eu acho que faltou mesmo o lado da vítima e faltou... Mas aí é um truque, né? Do suspense. Isso, que eles vão criando para você continuar preso na série. Mas e provavelmente é uma teria tragédia... menos... Para todos, também é uma tragédia para quem mata. Uhum.
eles tentaram retratar esse lado, eu concordo. Né? É uma falência do nosso sistema de organização de vida. Cada vez que um jovem mata um outro jovem dessa forma, que uma criança mata, é uma falência de nós adultos, da nossa forma de organizar, da nossa sociedade, e é uma tragédia para todos. Essa família do assassino nunca mais vai se recuperar. A família de quem teve seu filho assassinado vai viver para sempre uma tragédia muito difícil de sair dessa situação, ou seja, é ruim para todos, né? Muito ruim para todos, e uma tristeza. E aí eu vou emendar com a sua fala do início, com essa agora, perguntando para o Dr. Luiz Augusto, porque a justiça ela vai sinalizar a expectativa da sociedade em relação ao comportamento dos cidadãos, e os adolescentes são, pelo menos nesse caso, é um cidadão também, né, que merece o conhecimento do balizamento que a sociedade quer. Né? Ela falou no começo que as penas estão muito leves. Estão muito leves ou estão desproporcionais, ou a justiça ainda não pegou no breu? É uma boa pergunta. Eu gosto da sua pergunta porque a gente coloca num plano ideal, né? Porque a justiça também vai frustrar muitas vezes com prescrições, absolvição por falta de prova, né? Que nem tá julgando o mérito em si, e por aí vai. Então a gente também tem os problemas legais na aplicação da previsão legal. Agora, assim, eu ouvi direito penal desde quando eu nasci. E eu sempre ouvi do meu pai, do meu avô, e depois quando eu comecei a trabalhar na área, que a expectativa da história da impunidade não é exatamente aumentar a pena. É muito mais a certeza da punição. Porque, por exemplo, vou te dar... O caso na série é homicídio. O homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos de prisão. O homicídio qualificado, 12 a 30 anos. 30 anos de prisão é muito tempo. É claro que a gente tem progressão de regime, que foi mudado recentemente com a reforma do projeto anticrime, que está colocando mais tempo de regime fechado, mas também do ponto de vista social a gente precisa pensar que esse indivíduo uma hora sai. E ele não pode sair louco, senão ele volta a matar, então ele tem que sair ressocializado. Então é uma balança delicada. Com relação a crime, eu concordo, a sociedade está insatisfeita, eu vejo isso. Eu também estou. Eu vejo impunidade, eu vejo insegurança. Eu vejo que o direito penal está num momento de dúvida. Pô, só parece que é aplicado para determinadas figuras, quase de maneira a selecionar casos que aqui vai ter uma reprimenda. Então, hoje um caso muito famoso é o caso da moça lá, que no dia de 8 de janeiro escreveu com batom lá naquela estátua do Supremo e foi condenada a 14 anos de prisão. Para muitos casos isso vai ser altamente desproporcional e frustrante. Puxa, a moça que escreveu com batom, tudo bem que ela está envolvida naquele contexto, né, do dia 8 de janeiro, mas um serial killer talvez não receba essa pena. Então essa desproporcionalidade frustra muito. E a segunda coisa é essa certeza na impunidade. Talvez se a gente tivesse uma investigação mais eficiente, condenações mais certas, a previsão da pena, mesmo que ela não seja tão alta, né? Putz, eu vou para a cadeia se eu fizer isso, eu acho que a gente teria uma diminuição na criminalidade. Pouco importa se o indivíduo acha que vai ficar 5 ou 7. Esses 2 anos não faz diferença nenhuma na cabeça do autor. Agora, se ele sabe que vai ficar 5, certeza, ele pensa 2 vezes. Então, hoje no Brasil, a gente tem essa expectativa da impunidade. Não vai dar nada. Eu não vou ser preso. O criminoso tem essa certeza. Por isso que faz o que faz do jeito que faz. Então, você pega a Avenida Paulista, é o carnaval do furto de celular. Para acabar com isso, o que a gente fez? Polícia na rua. Agora tem uma viatura a cada esquina na Paulista. Cara, 2 viaturas a cada esquina. Não tá? Você viu isso? E isso fez com que os índices reduzissem. Resolve. Ali na região resolve, mas o resto de São Paulo, que é gigantesco, não. Então, não é só polícia, mas também polícia na rua. Não é só... Por exemplo, tem delegacia que eu frequento que o delegado lá compra o toner da impressora com dinheiro próprio. Porque a delegacia não tem dinheiro para comprar toner de impressora. Como a gente quer que uma polícia que falta investimento público, falta no estado de São Paulo 14 mil policiais no serviço público da Polícia Civil. Falta gente.
As delegacias estão sobrecarregadas de serviço. Essa investigação vai ser mais demorada. A gente tem que evoluir do ponto de vista de investigação técnica. A gente está agora com o Smart Sampa, que é o reconhecimento facial para quem tem mandado de prisão, que está funcionando. Prendeu quase 1.000 pessoas já. A gente precisa ter critérios de investigação que a gente já viu nos Estados Unidos há quanto tempo, questões de digital, DNA. Isso a gente carece ainda. E não por culpa da polícia, mas por culpa do Estado não favorecer a polícia ou não investir na polícia. Então, o que eu vejo hoje é que, claro, alguns casos a pena está totalmente errada, concordo. Deveria, em alguns casos, ter aumento de pena, deveria, em outros casos, ter uma adequação dessa proporcionalidade de todas as penas, mas não é só ou não vai ser pena. Por exemplo, porque eu vou pegar um caso prático. Perto de 1990... a gente teve a ideia da lei de crimes hediondos. Então pegaram alguns crimes, selecionaram e falaram, agora isso é crime hediondo. O que vai ter crime hediondo? Não vai ter, por exemplo, para pagar fiança. Você vai ficar... Sabe o que isso mudou na prática? Diminuição de criminalidade? Zero. E a gente ali colocou mais rigor no direito penal. Toda vez que a gente colocou mais de rigor no direito penal sem outras medidas, isso não resolveu nada. Por isso que eu acho que só aumentar a pena no Brasil, no contexto que a gente tem, não ajuda. Agora, se é justo aquele crime ter uma pena maior, eu defendo aumento de pena. A gente teve uma lei recente que aumentou crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Agora, quando é nas redes sociais, a pena é triplicada. Eu achei muito positivo. Por quê? Porque a pena de injúria é de 1 a 6 meses. Isso era resolvido numa audiência preliminar que nem virava processo com uma cesta básica de R$1.000. Isso é muito frustrante, porque o indivíduo xingou na internet. A pena agora é triplicada. Muitas vezes você consegue tirar do juizado especial criminal esses crimes, que são aquele juizado que julga casos de pequeno potencial ofensivo, por causa de triplicar a pena. Eu defendi esse aumento de pena, mesmo não achando que resolve, mas melhora. Então eu acho que é caso a caso, mas principalmente, aí é aplicação em geral para diminuir a criminalidade. Polícia na rua, investigações mais competentes e célere e a certeza da punição. Isso faz o indivíduo pensar 2 vezes antes de ser cooptado pelo crime. Não sei se a estatística ainda está correta, mas até bem recentemente o índice de resolução de homicídios no estado de São Paulo não passava de 80%. Quer dizer, não passava de 20%. Inquéritos policiais no Brasil que investigam homicídio, um índice recente, 10% de inquéritos concluídos. Pior do que eu lembrava. 10%. É muito baixo, né? É um índice absurdamente baixo. É uma polícia muito ineficiente nesse sentido. Acho que primeiro tem a ineficiência, falta inteligência, falta investir em inteligência. É muito bom o policiamento ostensivo, mas sem inteligência as coisas continuam. E eu acho também, aí é uma opinião minha, que quando você vê uma polícia como a nossa que mata muito, isso tende a fazer, acredito eu, que isso tende a fazer o bandido matar muito também. Eu já penso o inverso. Eu acho que a polícia no Brasil mata muito porque a criminalidade é muito alta. É quase como a cidade de Juárez, no México. Lá o índice de violência policial era alto, mas era dominado 100% por facções. Se não tivesse tanta facção... Porque se você pegar o índice de erro de execução policial para inocentes, que acontece, é gravíssimo, inadmissível, ele não é alto. Ele não é alto. Mas a polícia matou o indivíduo. A polícia do Brasil, ela normalmente não usa a força. Se a gente pegar aqueles vídeos de câmeras corporais do agente policial nos Estados Unidos, ele atira e pergunta. No Brasil, esses casos tomam a imprensa porque são excepcionais. Isso é verdade, é índice público. Então tem uma violência em reação à violência que a gente vive. Mas que a nossa polícia propositalmente é violenta num cenário de tranquilidade, de paz, não é uma realidade também. Então, claro, são formas de enxergar e eu respeito 100% a forma que a doutora enxerga. Mas eu acho que também nós temos um problema da polícia reagir com violência por um cenário de violência. Se fosse menos violento o cenário como um todo, por exemplo, o Rio de Janeiro. Se o policial não é violento, ele morre 1 semana. Lá quem manda é o crime. Você não entra na comunidade, em muitas dominadas pelo tráfico. Então isso é como o Estado... chegou nessa situação. Aí vai pôr um policial que não tem como lidar com isso sem um pouco de violência, porque ele é recebido com fuzis.
né, a tiro de fuzil. Então é muito complicado, porque aí você também tem um índice maior de violência que é errado por parte da polícia contra inocentes. É aquilo que você fala, né? Tem que ser cada caso é um caso, né? Então, cada situação também é uma situação. E tem alguns lugares que talvez não deveria usar agressividade, que a gente fica até assustada, mas em muitos casos, sim, com certeza. Em Londres, eu fui abordado em Londres pela polícia, e o policial quase me pediu, quase me levou para tomar um café para ver meu passaporte. Por quê? Porque lá ele não presume que pode haver uma situação de violência. A cidade é muito mais segura. É muito mais incomum algum problema. Então ele pode agir com muito mais tranquilidade. Agora o policial aqui acorda. Eu tive um colega que lavava o uniforme da polícia, né, na casa dos patrões da esposa, porque ele não podia lavar na casa dele, que se ele colocasse no varal para pendurar, ele morria. Como que esse indivíduo vive da polícia? Então também é difícil a gente julgar assim, falar isso aqui. Polícia é violenta. Os índices são complexos. Lógico que eu defendo quando tem qualquer índice. Por exemplo, teve uma operação no Guarujá que foi truculenta. E ali morreu muita gente inocente. Tá errado. A imprensa cobriu. Quem tá envolvido tá sendo investigado. Então tem erro. Lógico que tem, né? Os agentes que abusam. Eu vi anteontem uma notícia, não lembro qual estado, mas não é aqui em São Paulo, que o menino foi averiguado, foi até a delegacia, e aí os policiais, era 2, 3 da manhã. Não, a gente leva ele em casa. Colocaram na viatura, e aí o menino nunca chegou em casa. Isso semana passada. Eu vi na imprensa. Foram verificar, tem uma imagem da viatura subindo uma ponte, eles tacaram esse menino da ponte, ele morreu afogado. Nossa. Ele não sabia nadar. E os policiais militares mataram esse menino. Isso está totalmente errado. Esses indivíduos não são policiais. Isso que eu falei, depende do caso, né? Depende do caso. Mas há uma proteção também, né? Isso que você falou da impunidade, também para esse policial também tem a impunidade. Não é só para a sociedade como um todo. E é isso, sem dúvida nenhuma, esse ambiente de impunidade é talvez o mais corrosivo. Boa interpretação. O policial aceita a corrupção, o outro mata sem ficar muito preocupado, porque do mesmo jeito tem impunidade para a sociedade, tem para... Gostei, boa interpretação. Agora, uma forma muito eficiente de diminuir esses índices, de, por exemplo, o abuso da polícia, é a câmera corporal que está vindo como algo que ninguém consegue segurar mais. É um controle muito forte sobre a conduta do policial, porque aí é a imagem. O que aconteceu? Teve abuso? Não teve? Traz as imagens, acabou. Foi muito bom o período em que eles usaram, porque diminuiu a criminalidade, também diminuiu o assassinato do policial. Isso que foi muito interessante, até o policial ficou mais protegido. É verdade. Com a câmera, né? E aí ela foi retirada por uma questão política. Mas já, e eu espero já reformou isso. Agora hoje está usando. Polícia, pelo menos aqui no estado de São Paulo está usando. Inclusive o governador Tarcísio, que tinha sido contra, agora é a favor. Isso é incontrolável, isso não tem como segurar. Não tem como mudar. Porque é um futuro de tecnologia usado para a segurança de todos. Mas o que eu li no jornal, posso estar enganada, é que quando o policial pode desligar... Aí tem algumas regras, essas regras são absurdas, né? Do meu ponto de vista. Ele não pode desligar porque então não está valendo nada. Valeria se ele pudesse usar a câmera o tempo todo. A minha defesa é que a imagem fique tempo integral gravando, vá para um servidor criptografado para ninguém ter acesso e só com ordem judicial acesse, com o policial podendo desligar por, sei lá, um clique cada 30 segundos, tal, quando ele vai ao toalete ou quando ele está em horário de almoço, seja o que for, né? Porque aí algumas situações ele tem que preservar a imagem. De resto, enquanto ele está em operação e a serviço, deveria gravar 100%. Eu defendo também. Porque senão você... seleciona as imagens. Você seleciona o que você quer selecionar, claro. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho essa conversa que a gente está tendo, ela é importante para a gente repensar o papel do investigador na série. Sim. Porque o investigador é como um psicanalista, de certa forma. Ele tem que ir tirando as camadas de mentira ou de confusão para poder ir adentrando a um certo lugar onde ele vai chegar. No caso, o investigador chega ao fato, né? Nós, psicanalistas, chegamos às fantasias, às emoções que estavam escondidas e censuradas. E o investigador é muito interessante porque é o filho dele que vai dar uma medida para ele compreender aquela situação, né?
E o interessante também que nós esquecemos de falar é um pouco dessa questão da sexualidade do adolescente, porque também foi por causa disso que ele resolveu matar, né? A questão da sexualidade, a questão do seio, tudo, né? Nós, muitas vezes, isso também passa desapercebido nos adolescentes, né? Que é uma idade onde os hormônios estão a toda prova, né? E a questão da sexualidade, de falar também a questão que ele não tinha um beijo bom, sei lá, eu não lembro muito bem, mas isso também acho que levou o ato em si. O que você acha? Não, concordo. Acho que tem a impulsividade do adolescente, a sexualidade do adolescente, tem a tal da comunidade incel, né, que é essa comunidade de meninos rejeitados pelas meninas que nunca vão e que ficam num estado de misoginia constante. É uma defesa, né, Marlene? Se eu não sou aceito, né, eu odeio, né? E são defesas muito poderosas. Né? Tem um detalhe da série também, que vocês lembraram, que quando o policial, né, o investigador, tem um auxílio para o seu trabalho do filho, mostra que os adolescentes também têm o seu papel. Isso foi legal, porque quando o investigador está fazendo seu trabalho, presume-se que ele não vai precisar da ajuda de um adolescente. Sim. Ele é adulto, formado, polícia, não vai precisar de ajuda. E aí vem a ajuda do filho, que é adolescente, para mostrar, olha como você não pode ser soberbo a pensar que só porque eles são adolescentes eles não vão contribuir em nada. E o filho mostra muito bem isso. Isso está sendo bobo. Isso. Praticamente ele falou isso. E aí o filho é peça-chave na investigação como sendo um adolescente. Então isso também foi muito legal, porque coloca os adolescentes num cenário de participação social como autor de crime, mas o filho ajudando também a desvendar o crime. Porque a gente parte de uma premissa egoísta que a gente não precisa deles. Ah, não, isso é. Eu ensino, eu falo. Inclusive tem uma história muito boa. Uma vez eu estava numa mesa, não tem nada a ver com sério, mas é legal essa história. Uma vez eu estava na mesa de uma empresa que a gente estava falando sobre cibersegurança e marketing. E aí tinha um CEO, que ele devia ter uns 65 anos, e tinha um menino na mesa de 18 anos para falar de marketing. E esse menino começou a falar de marketing, tá? Ele falou, quantos anos você tem? Ele falou, 18. Você quer me ensinar? Eu sou CEO, eu tenho 65 anos. Aí o menino de 18 anos falou, o que você entende de TikTok? Ele falou, nem tenho TikTok. Eu falei, então você tem muito a aprender comigo, o menino falou. E é exatamente isso, às vezes a gente isola a participação desses adolescentes e eles são muito essenciais até para nos ensinar. E a série colocou isso também em voga quando o filho ajuda o pai. É legal. Mas é interessante que essa coisa do ciclo de meninas, né, para cancelar um menino ou um grupo de meninos, é ancestral, né? Lembrando que os bonobos, que são os primatas com o DNA mais próximo do nosso, tem menos de 1,5%, menos que 2% de diferença, as fêmeas, elas se associam e eliminam fisicamente muitos dos machos, né? Numa fraternidade entre as fêmeas muito, muito forte. Estamos falando de primatas que não são nem seres humanos, né? Mas a gente reproduz os comportamentos dos nossos primos aí, nossos ancestrais, né? O interessante, o que fica novamente é a questão familiar também, né? Muito forte isso, né? O quanto que a família também é responsável pela questão da sexualidade e por tudo o que acontece com o adolescente. Isso mostra muito bem no outro filme, né? No filme da Reserva, que mostra muito bem essa questão da sexualidade muito forte, né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto. Não. Eu quero fazer uma pergunta específica para se ele tivesse todas as influências que a série mostra, né? A influência do bullying, a influência da internet, todas, mas ele tivesse tido uma educação diferente em casa. Pai e mãe, que o pai sempre mostrou respeito à esposa, que não estoura, tal. A educação dos pais, eles blindam em grande parte o filho dele ele se desviar da conduta ética, ou isso é absolutamente subjetivo, não dá para responder? Porque eu fico imaginando eu mesmo, assim, eu tive uma educação diferente daquela da série. Não é porque eu sofri bullying ou porque eu estava sendo isolado da escola que eu agiria com uma conduta violenta ou criminosa. Isso foi para mim ensinado em casa. Eu não sei o quanto vem de personalidade
já embutida em mim, mas bastante sobre como seus pais te educam. Então, uma pergunta hipotética. Na série, se ele tivesse um comportamento de exemplo muito diferente em casa, de pais não rigorosos, mas exemplo em que o machismo não está presente, que o homem e a mulher estão em patamar de igualdade, que o pai, inclusive, fala, não, sua mãe que precisa ser respeitada aqui, etc. Ela é a figura de liderança, etc. Será que ele poderia chegar, ou seria muito mais improvável? Qual seria o maior anteparo? Seria a educação em casa? Seria não existir o bullying? Ou seria ele não ter essa vida online? O bullying sempre existiu, né? A vida inteira. Então, e qual que é o maior... A mais velha de todas aqui, eu acho que... Já tinha. Já tinha bullying. Que eram os apelidos à época, né? Apelidos e outras coisas. É tudo, sempre existiu, né? E sempre existiu desafios também. Na minha opinião, tem muito a ver com a questão da educação, mas também tem muito a ver com essa questão que eu já falei, com o relacionamento afetivo, né? Com os amigos, com tudo. Tinha briga. Até eu fiz isso com uma amiga, peguei pelo pescoço, brigamos na rua, mas tudo ficou bem, até hoje. E isso acontecia na minha época, né? Então, mas quantos % uma educação de pais e família estruturada, isso impacta num jovem? Eu acho que a gente precisa separar primeiro em duas coisas. Uma coisa é o que as famílias falam, e outra coisa é como as famílias fazem. Então, a sua família, não estou falando da sua, qualquer família pode ter um discurso ultraético, mas se ela não age dessa forma, o que o jovem vai se identificar é com o modelo de agir, não com o vocabulário ou com os ideais que essa família tem, entende? Então, acho que aí já são duas... Então, você tem uma família que a sua forma de agir, de cuidar, de fazer, pode ser como a família desse garoto, né, da nossa série aqui. Você vê nitidamente um pai que tinha um pai violento, que quando tinha uma crise ou uma situação mais intensa, mais conflitiva, estourava, quebrava tudo, né? E uma mãe muito boazinha, amorosa, quando vivia uma situação de conflito, dissociava, fazia como se não fosse com ela, como se ela não estivesse vendo. O menino introjeta essas duas partes, a gente observa isso. A filha não, né? Porque ela é menina, porque talvez ela tenha sido criada de uma outra forma. Porque, assim, a pergunta que você está colocando, quem tiver uma resposta exata ganha o prêmio Nobel. Porque ela é muito difícil da gente. A gente vê a posteriori, a gente não consegue ver a priori, sabe? Mas, de toda forma, se for um modelo mais ético de família, mais amoroso, você está mais protegido. Mas não é... atuar. Mas não é uma condição sine qua non como uma vacina. Porque, no meu modo de ver, não sei como a Marlene vê, as pessoas nascem com personalidades. Do meu modo de ver, eu tive 3 filhos, cada bebê com uma personalidade muito diferente da outra, que tem que interagir com pais que também têm personalidades e também com circunstâncias muito diferentes. Então, tudo isso dá numa espécie de infinitas variáveis se cruzando. É um conjunto, né? Um conjunto muito complexo. De toda forma, se você tem um modelo ético, eu acho, um modelo, não um discurso, né? Tem um exemplo, você tem né? um pouco mais de proteção para você não agir de uma forma violenta, ou tão destrutiva. Mas a adolescência, gente, é fogo. Adolescência, tudo cai por terra. Os pais entram em crise, a adolescência é um momento de crise intensa e longa, de longa duração. Então, também a gente não pode só julgar os pais, porque a gente tem um ambiente social, eles têm que se apartar dos pais para crescer, e nesse momento eles se apoiam no grupo, e os grupos, eles são grupos que refletem, de certa forma, a nossa sociedade. E a nossa sociedade, talvez hoje em dia, né, ela esteja num momento muito complicado, muito intenso em violência e em falta de resposta, em luta e em ódio. A gente vive um ambiente de muito ódio.
Ficou uma síntese interessante, doutora Luciana, porque nós também já vamos encerrando aqui, apesar que o desdobramento dessa conversa seria até... Uma outra série. Uma outra série. Aliás, várias séries, né? Mas acho que a conversa foi muito enriquecedora. Nossos amigos, por favor, deem o like, gostei, joinha, compartilhem, passem para os seus colegas. Assistam a série, é interessante, não é uma propaganda vazia, vale a pena dar uma olhada na série para quem não viu e refletir sobre isso, sobre todos esses assuntos aqui que nós... Desculpa interromper, posso dar uma proposta para encerrar? Todos nós darmos uma nota de 0 a 10 para a série, do que a gente achou? Que nota que você dá, Marlene, para a série? A série mexeu muito comigo. Fez eu refletir sobre várias questões, mesmo porque ainda estou vivendo um sobrinho neto, né, na adolescência, apesar que ele é muito fantástico. Uhum. Ele que me chama para falar assim, você vai ficar aí deitado? Vamos lá compartilhar, a gente precisa se socializar, vamos embora. Então, quer dizer, isso já me traz um alívio melhor, né? Mas mexe. Então, eu fiquei impactada com a série. Nota? 0 a 10. De 0 a 10, né? Não sei, para mim foi 10, porque ela, sem contar todos os erros. Não, tem que contar tudo. Contar tudo. É nota final. É tipo Enem. Nota final da série. Não é só redação, tudo. 10? Não, aí já não. Tem algumas coisinhas que acho que falhou mesmo, né? Até essa questão que você falou também de colocar um pouquinho da menina e tal. Acho que uns 8, 7, 8. E aí, doutor? Luciana? Acho que eu dou uns 9 para a série, porque eu acho que ela trouxe um tema para o debate público. Doutor? Nesse sentido, ela é nota 10, porque ela alertou a sociedade sobre uma série de questões. Ela é muito boa, eu acho, na narrativa, a forma como eles trouxeram a psicologia de todos os personagens. Eu concordo com você que faltou o lado da família da menina que foi assassinada. Mas acho que 9, 10, no sentido de que ela cumpriu sua função de colocar um debate muito difícil para a sociedade enfrentar. Eu dou nota 8. Como geral, e eu não gostei muito de como ela acaba. Acho que faltou um pouquinho. Eu não sei se eles deixaram já margem para para uma continuação, mas eu não gostei do fim. Acho que faltou. Para mim, acho que dessa forma de comunicação para a sociedade se mobilizar... Nisso eu também dou 10. É 10. Mas é em geral. Nota final. Não, mas nota final 7. 7, Então, doutora 8. Doutora Luciana Sadi, muito obrigado. Doutor Luiz Augusto Durso, obrigado. Um prazer. Marlene e eu agradecemos a atenção de vocês e divulguem porque o assunto merece ter desdobramentos em suas casas, em seus locais de trabalho, porque é muito, muito importante e vai refletir seguramente no futuro da nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, foi um prazer.